Bom, Sabes alguma coisa do... eu acho que já entrou. Então, vou dar aqui a saudação para os nossos amigos do Portal do José, também do canal do Bem-vindo Sequeira. E é com grande alegria que a gente faz essa experiência internacional, porque Bem-vindo está em Portugal. Bem-vindo, muito obrigado. É um prazer ter aqui você no nosso papo aqui no Portal do José. Eu que te agradeço a honra. Eu te acompanho o seu canal. Acho importantíssimo a gente estar confraternizando, trocando experiências nesse momento. Aqui está um dia lindo de primavera. Aí no Brasil é outono agora, né? Olha, quando eu anunciei que eu ia fazer um papo com você, muita gente já mandou uma série de questões. Então, eu já vou entrar de sola para a gente não ficar muito nos floreios, porque todo mundo já te conhece, já me conhece também relativamente bem também. Então, vamos embora. Olha só, a primeira que eu achei muito criativa foi de Jonas Coutinho. Ele disse o seguinte, que o presidente da República, o Jair Messias, está acusando o Moro de ser um Judas. Então, passados 2020 anos, quem vai levar melhor dessa vez? Bem-vindo, Messias ou Judas? É uma pergunta retórica, na verdade. Porque Judas levou a melhor há 2020 anos atrás, mas acabou se enforcando, acabou suicidando. E ficou com anátema para o resto dos séculos. Mas ele cumpriu o papel dele. Era preciso que Judas fizesse o que fez para que se cumprissem as palavras. E se Moro é Judas, mais uma vez vai ganhar. Provavelmente ele pode derrubar o Messias, mas também vai levar o anátema pelo resto dos séculos, porque ele é tão culpado, tão cúmplice quanto o Messias. Faz parte do mesmo jogo. Para que exista um Jesus, é preciso haver um Judas. Para que exista um Messias, é preciso haver outro Judas, ou um Sérgio Moro. Bom, e o Eduardo Bolsonaro, ele publicou no Twitter hoje dele que o Moro ele seria um espião infiltrado dentro do governo. Esse pessoal eles têm assim uma imaginação impressionante, né, Siqueira? Eles são paranoicos, né? Eles criam o Foro de São Paulo para eles vai criar o SAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Lucinha, a chata, já me enche o saco quando tenho que encontrar com ela para ela vir me falar do Foro de São Paulo e da URSAL. Ela acredita piamente nisso. Quando ela vê o Moro, ela fica molhadinha. Eles são paranoicos, persecutórios, que é próprio de quem persegue, de quem é persecutório, é ser perseguido também. Mas não há uma certa dúvida, porque levanta-se que ele seja um espião do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Bom, eu vou passar aqui para algumas perguntas, bem-vindo, sim, porque é muito bacana, tem muita participação. Tem aqui um comentário, inclusive, dentro desse povo aí, a informação que o Caetano Veloso ganhou de 4-0, pela quarta vez agora, uma ação contra o Olavo de Carvalho, condenação de R$ 2.800.000. E aí, esse pessoal, eles acham que liberdade de opinião é a liberdade para agredir as outras pessoas também, né, bem-vindo? É uma confusão danada que esse pessoal faz em relação a direitos fundamentais, né? Eles não fazem confusão, eles são sonsos, são cínicos. Eles usam os termos a bel prazer dele. O outro não disse eu sou a Constituição. Como que ele é a Constituição? Ele é o presidente da República por um período de 4 anos. Então, eles usam as palavras como quiserem. E Bolsonaro diz que aquelas agressões verbais que saem do gabinete de ódio são liberdade de expressão. Bom, isso é liberdade de expressão, mas é o inverso. Nós estamos vivendo um momento inverso no país. Olha só, outra pergunta aqui. O pessoal é criativo nas perguntas aqui, viu? O Demétrio, do Distrito Federal, ele está dizendo o seguinte, que segundo a astrologia chinesa, esse é o ano do rato. O ano do rato ele pressupõe versatilidade, capacidade de adaptação e resistência. O ano do rato começou agora dia 25 de janeiro e vai até 11 de fevereiro de 2021. A gente tem que ter muito queijo aí guardado, bem-vindo. Até fevereiro, até 11 de fevereiro de 2021. E tem outro detalhe, né? É o rato de aço, aliás, rato de metal. Na verdade, a infestação de ratos no Palácio do Planalto diz bem que é o ano do rato, ou o ano dos ratos, as ratazanas. Ou seja, que rato que vai mandar no país a partir de agora? Porque o Moro está lá depondo na Justiça, na Polícia Federal.
né? As provas que ele vai levantar, o Celso de Mello. Vem novidade por aí, as coisas mudam toda hora, todo dia. Ninguém sabe nada. Mas eu vou te dar um exemplo. Há 20 dias atrás, o PT reuniu a direção nacional e estipulou que a palavra de ordem fora Bolsonaro estava fora de cogitação, que tinha que cuidar da saúde pública. Foi atropelado pela massa. A massa adotou a palavra fora Bolsonaro. Tiveram que se reunir às pressas, por causa da própria bancada, pressionada pela massa, e dizer, a palavra de ordem é fora Bolsonaro. O PCdoB ainda está discutindo se é basta Bolsonaro, se é fora Bolsonaro. A massa já adotou isso há mais de 2 meses. Então, desculpe o Tete, José. Pode a situação, cada semana, cada dia, um fato novo. Ninguém pode... A gente sabe tanto sobre o futuro do governo Bolsonaro como sabe sobre o coronavírus. Ou seja, nada. Tudo é chute no escuro. Agora, bem-vindo. Talvez a grande questão aí seja pelo receio do que poderia vir no lugar do Bolsonaro, né? Muita gente tem refletido que o afastamento do Bolsonaro, pela Constituição, pelo texto, faz com que Mourão assuma a presidência da República. E isso, do ponto de vista imediato, representaria um alívio para a nossa sanidade. Mas, a longo prazo, será que a gente não estaria colocando aí uma situação mais complicada ainda? Eu estou só refletindo em relação aos pontos de vista que estão sendo colocados, né? Sim, eu vejo muito esse tipo de argumento, mas política é uma coisa dialética. Aliás, a vida é dialética, ou seja, ela se modifica a cada dia. Se você tem vários espinhos no pé, você começa tirando o espinho que mais lhe dói. Depois você cuida dos outros espinhos. Vamos tirar logo o Bolsonaro. Se vai ser Mourão depois, é uma questão para discutir depois. E se o Mourão tiver um diálogo com a oposição, com a esquerda, se ele não for tão insano quanto o Bolsonaro? Ninguém sabe o que é a política, não sabe nem se é Mourão. Porque se a gente ficar nessa, a gente não anda, a gente tem que andar. Tira primeiro o que está incomodando muito. A cueca apertada, a calçola que está arregaçada. Tira o espinho do pé. Depois vê qual é o próximo passo. Bem-vindo, você acha que dá para a gente fazer algum tipo de previsão nesse cenário aí de Bolsonaro sendo afastado? O que acontece com o bolsonarismo, ou esse bolsolavismo guediano, que é como eu defino essa gente? Esse pessoal adere instantaneamente a Mourão, ou será que eles ficariam meio órfãos, sentindo meio traídos? Como é que você vê isso? Não, eles não se sentirão órfãos, nem vão aderir a Mourão. O bolsonarismo vai prosseguir. Mais reduzido, é claro, mas vai prosseguir até se extinguir. Porque não se esqueça que Bolsonaro não só é ele, como os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 filhos que ele tem, que continuam deputados, senadores, e que vão fazer o peronismo no Brasil, digamos assim. Assim como na Argentina tem 60 anos que eles não esquecem Perón, vai ter os bolsonaristas sempre, né? Querendo ou não. No sentido inverso, se você quiser saber, por exemplo, até hoje temos os brizolistas. Brizola foi um grande homem, um grande líder, e ainda há pessoal mais antigo que até hoje é brizolista. Então, o bolsonarismo vai continuar. Eu até iria mais longe. Tem pessoas hoje que ainda são varguistas, né? Varguistas. Cada vez que eu digo aqui que Vargas foi um ditador, tem gente que me repreende. Não, Vargas não foi fascista, não foi ditador. Foi durante 15 anos, Vargas torturou, prendeu, perseguiu, humilhou, governou como quis. Foi um ditador, sim. Bem-vindo. Ele tem um comentário aqui do Cícero Araújo. Ele não diz de onde ele é, mas ele pede para eu fazer mais lives com outros iluministas. Como é que você sente sendo um iluminista? Eu aceito esse epíteto de iluminista. Só não me chama, só não digo que tem um abajur na cabeça, mas eu aceito, porque é um pessoal que vem da enciclopédia francesa, que vem do iluminismo da Europa, que vem do humanismo, querendo ou não. Tudo bem. Cada um encontra uma classificação. As pessoas têm necessidade de classificar. Todos nós temos necessidade de classificar alguma coisa como forma de reconhecer aquela pessoa ou objeto para ele não ser hostil. De um certo modo, como a gente tem usado muita expressão que a gente está vivendo no obscurantismo, né, um momento de muita escuridão, então o iluminismo ele representaria assim, um acendimento de palitos de fósforos, como eu gosto de usar, né, de tochas, né? Só que a gente está precisando de um holofote de alta potência, né, hoje. Em 1976,
A gente fazia um espetáculo em Salvador chamado Graças à la Vida, era um espetáculo político, em plena ditadura. O teatro ficava lotado, sobretudo de estudantes. E no final do espetáculo, ao som da canção de Graças à la Vida, nós pedíamos que botávamos o teatro todo em escuro, distribuíamos fósforo, já tínhamos distribuído antes caixa de fósforo para toda a plateia, e a plateia, nesse final, acendia um fósforo. Ficava linda. O teatro era todo iluminado por fósforo. E isso me lembra um verso, acho que é de Mayakovsky. Se eu não ardo, se tu não ardes, quem romperá as trevas? Uhum. Lindo, Tem algumas questões que eu quero colocar agora para você, bem-vindo. Como é que anda a vida em Portugal? Como é que está a situação aí diante dessa pandemia? Como é que está afetando o nervo das pessoas por aí? Bom, acho que deu uma caidinha aqui na conexão. Eu vou comentar aqui com vocês até o bem-vindo voltar aqui. A gente tem muita participação, ainda bem. Tem pedido de avaliação. Opa, está voltando aqui. Caiu, mas voltou. Caiu, mas voltou. Está me ouvindo aí, bem-vindo? Perfeitamente. Então, vamos continuar aqui o papo aqui. Vamos dar sequência aqui. Eu queria perguntar para você como é que está a vida em Portugal. Tem muitos brasileiros que foram para Portugal e estão meio que órfãos agora, estão sentindo, estão em situação de penúria por conta de falta de trabalho, enfim. Como é que está a situação dos brasileiros aí em Portugal? Como é que está a vida em Portugal? Olha, Portugal é o Brasil que nós queremos, é o Brasil civilizado. Um povo disciplinadíssimo, só começou a sair de casa ontem, quando começou a levantar o isolamento. A diferença de cumprir o isolamento em Portugal é que, enquanto a taxa de contaminação no Brasil está em 2,8%, em Portugal está em 0,7%. O Brasil é 4 vezes maior a taxa de infecção, porque o povo português é disciplinadíssimo e sabe se defender e sabe obedecer. E aqui não tem essa história de eu quero trabalhar, eu quero ir para a rua, eu tenho que andar. Não, não. Sabe-se que vamos ter uma crise econômica grande, a União Europeia está se preparando para atender os diversos países com a crise econômica que vai acontecer, mas não tem esse desespero. Aqui a gente não tem um sabor dizer, vou para a rua, isso é uma gripezinha. Não, estão todos de acordo no isolamento social, na preservação da saúde, no respeito aos idosos, não há essa coisa de escolha de Sofia. O Sistema Nacional de Saúde português é muito bom, funciona muito bem, tem que melhorar. Mas não tem que melhorar porque é ruim, não. Tem que melhorar porque tudo tem que melhorar sempre. E aí o que acontece com os brasileiros em Portugal? Aqui onde eu estou, que é Braga, o norte de Portugal, a 30 minutos do Porto, nós criamos um grupo de trabalho, os 15 brasileiros, chama-se Grupo de Trabalho das Minorias, para nós atendermos brasileiros, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, angolanos, venezuelanos, que estão aqui em Portugal, que são os imigrantes. Atender tanto juridicamente, quanto socialmente, quanto materialmente e psicologicamente. É um grupo de trabalho de minorias. E o principal problema dos brasileiros aqui é o desemprego. Porque a maioria que veio para cá, achando dourado, Portugal não tem grandes indústrias, não tem mercado de trabalho gigantesco. A produção básica de Portugal é azeite, vinho e similares. E vieram para cá achando que aqui era o Eldorado. Foram trabalhar de garçom, na informalidade, ou de motorista de Uber. Na crise acabou, não tem onde ficar. Agora, curiosamente, é que a maioria que veio para cá é bolsonarista. É a turma que voltou no Bolsonaro e se mandou para usufruir do socialismo português. Incrível. Agora estão vendo que, mesmo no socialismo português, o Estado não dá amparo a eles aqui. Porque não tem emprego, não tem, a questão é econômica. Então, lá tem 338 brasileiros no aeroporto querendo voltar para o Brasil porque não tem condições de sobreviver aqui em Portugal. É uma situação complexa. Por exemplo, eu estou a 300 quilômetros de Lisboa, eu não posso ajudar quem está no aeroporto. O pessoal da Casa do Brasil, lá em Lisboa, a Casa do Brasil também é uma entidade similar à nossa aqui de Braga, é que está a ajudar, que está a fazer o que tem que ser feito. Aqui em Braga, tem muitos brasileiros, talvez tenha em todo o estado, porque aqui o estado chama-se distrito. Em todo o distrito deve ter 30 mil brasileiros. Você vê que é muito brasileiro.
Sim. Então, na verdade, a turma brasileira está se virando, bem ou mal, você não tem milhares de brasileiros passando fome ou desempregados. A situação é perigosa, é triste, são nossos patriotas, compatriotas, mas Bolsonaro disse a eles: vai morrer gente. Paulo Guedes disse: mas faz parte. Alguém tem que ser sacrificado, é o mercado. Agora, bem-vindo, como é que o europeu ele está olhando para o Brasil nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque assim, quem viaja para fora, quando a gente circula, a visão que se tem do brasileiro, do Brasil, sempre é uma visão assim folclórica, né? Há uma ignorância muito grande sobre o Brasil. O Brasil sempre é lembrado por conta do futebol, mas a impressão que eu tenho agora é que Bolsonaro está marcando o nome dele na história de uma forma negativa. Estou errado? Como é que está a visão aí na Europa? A primeira vez que eu estive na Europa com um grupo de teatro, o Brasil era considerado bizarro, um país bizarro. Era estranho para os europeus. Falávamos alto, éramos efusivos, tínhamos diversas formas de manifestações artísticas estranhas, religiões estranhas, estranhas a eles. Agora é uma vergonha. Os jornais europeus diariamente noticiam a imbecilidade, a estupidez, a grosseria de Bolsonaro na contramão da história. Começa a ficar constrangedor você dizer eu sou brasileiro, porque já te olho assim, cuidado porque ele é selvagem. Começa a ser parecido com você, haitiano, de El Salvador, com todo respeito ao povo do Haiti, de El Salvador. E o Brasil está se tornando, para a Europa, um grande El Salvador. Milícias, quadrilhas, crime organizado, pandemia generalizada, povo indisciplinado, ignorante, inculto. Eu leio 2 jornais de Portugal, o Expresso e o Público. Diariamente tem 3 ou 4 artigos sobre o Brasil. Eu fico sabendo mais do Brasil pelos jornais portugueses do que pelos jornais brasileiros. Até porque os articulistas daqui colocam as coisas na ordem do dia. Sim, sim, sim. O Samuel Vitor está perguntando a tua opinião sobre o que as esquerdas poderiam fazer para ter uma perspectiva de retorno ao poder no Brasil. Eu não sei. Isso realmente... Eu acho que a esquerda tem de fazer uma autocrítica muito grande, esquerda toda ela, uma autocrítica muito grande. Como é que nós viemos parar nesse buraco? Como é que não antevimos isso? Como é que a gente se afastou das bases? Como é que a gente se afastou dos movimentos sociais? Como é que a gente deixou o fundamentalismo evangélico tomar conta das favelas, das comunidades? Como é que a gente, pensando que estava no governo, pensando que tinha poder, a gente só tinha o governo, não tinha o poder. O poder quem nos dá é a massa, é a base. Eu acho que o ponto básico para a esquerda voltar de novo ao governo, mas ter poder. Eu vou dar um exemplo para vocês do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português teve apenas 6% de votos na última eleição. Ele caiu de 11% para 6% de votos, salvo engano. Mas o Partido Comunista Português participava da geringonça. Este ano não está participando mais. Mas ele não é governo, mas ele tem poder. Ele domina a Confederação Geral dos Trabalhadores. Ele tem décadas de tradição de luta com os sindicatos trabalhadores. Então, com isso, ele tem poder no governo, poder de negociação. E faz pressão. Os votos são só 6%, mas ele tem poder. Ele não tem governo, mas tem poder. No Brasil, nós fomos para o governo e pensamos que aquilo era o poder. Então, acho que a esquerda tem que, humildemente, voltar às bases, começar a reconstruir de novo. A luta é longa. Aqui houve um militante comunista que depois deixou o partido e foi para o bloco de esquerda, o João Semedo, que diz: quem quer mudar o mundo tem que armar-se de paciência. Muita paciência. É uma luta para gerações. Aliás, bem-vindo, está sendo um exercício de paciência do povo brasileiro muito grande, né? Porque quando você olha que só em 2022, pela Constituição, é que a gente vai poder enfrentar objetivamente, né, uma mudança de governo, a paciência vai ser um companheiro muito importante agora, né? A paciência e a prudência, os passos que vamos dar de forma a mantermos a democracia. Porque nós temos que fincar pé na resistência à democracia. Nós temos que criar uma grande frente, gigantesca frente, pela salvação da democracia. O primeiro passo, é o grande espinho. É o que Bolsonaro quer, é dar um golpe, já está dando um golpe
contra as instituições democráticas, sejam elas mesmo que reacionárias, o Supremo, o Legislativo, mas são instituições da democracia. E não é uma questão só de paciência. Nós sabemos também que grande parte do povo é como gado. É assim em todo mundo. A gente pensa assim, quando ele estiver bem oprimido e passando fome, ele se revolta. Não, é o contrário. Os judeus foram 400 anos escravos dos egípcios, em situações terríveis, de falta de dignidade humana, de perda de cidadania. Foi necessário que Moisés usasse as tábuas da lei para ter o mínimo de um código de conduta, 10 mandamentos, para aquele povo que tinha perdido toda a cidadania, todo o critério. Era um rebanho. Então, também o povo brasileiro não pensa que ele massacrado vai reagir. Não, ele vai baixar mais ainda a cabeça. A gente precisa recuperar a autoestima do povo brasileiro. Então, não é só questão de paciência, questão de prudência e questão de perseverança na luta, questão de fé na luta. Agora, você tocou num ponto que foi o crescimento dessas igrejas aqui no nosso país, né? O poder político deles. Desculpa, eu estou a tomar uma coisa que eu adoro aqui em Portugal, que se chama água das pedras. É uma água gaseificada com sabor, é uma maravilha. Aqui a gente está tomando uma água muito boa, chamada água da Geosmina. Inclusive, tem gente que está dizendo o seguinte, olha, a salvação do Brasil, se a gente descobrisse que a Geosmina, a água da Geosmina, combate o coronavírus. Pronto, aí acabou o problema. Você sabe que aqui em Portugal não tem caixa d'água? Não há caixa d'água nos prédios, nas casas. A água vem direta do reservatório da cidade para a sua torneira. E mensalmente a empresa fornecedora de água passa um boletim sobre todas as cidades de Portugal e a qualidade da água. Todas elas a água é 100% pura. Então a gente bebe água de torneira, sem problema nenhum. Bom, mas continuando o que você ia falar. Bem-vindo. Não, só para prestigiar aqui as pessoas que estão entrando, todo mundo mandando um abraço para você. A Tereza Missiba, ela está pedindo para a gente falar de se Trump perder as eleições nos Estados Unidos, se isso vai ter repercussão no Brasil. Como é que você vê isso? Muda imediatamente. Muda imediatamente as relações internacionais. Muda as relações com a América Latina. O problema é o Trump perder as eleições nos Estados Unidos. Acho difícil. Já estão botando casca de banana no Joe Biden, já estão acusando ele de assédio sexual anos atrás. Vai ser muito difícil. É uma turma que veio para ficar. Essa turma do Trump é a mesma do Bolsonaro, é a mesma do Orbán na Hungria. É uma onda de autoritarismo, de nepotismo, de estupidez, de ignorância que nós estamos atravessando no mundo. E tem uma coisa importante também, que é o seguinte, que os meios de comunicação hoje são bem diferentes de muitas décadas atrás, né? Eles criaram uma rede de informação e de comunicação muito eficiente. E aí a gente percebe que nas massas, como você bem observou, elas têm um grau de desinformação e ignorância muito grande, né? As massas norte-americanas, elas são tão ignorantes quanto as massas brasileiras. O que difere é que eles têm mais eletrodomésticos, né? Perfeito, perfeito. Aliás, é parte da elite do atraso, como diz o Gessé, é parte de manter o povo na ignorância e na incultura. Mas isso também não quer dizer nada, porque aqui na Europa o povo é culto, tem educação, tem nível superior e elege a extrema-direita na Itália, elege partidos de extrema-direita na Espanha. Então, a massa é massa. Você molda ela como você quer, de acordo com as necessidades. Quando você pensa que o plebiscito de 1939 na Alemanha deu 99% dos votos para Hitler, a massa alemã inteira é cúmplice do nazismo. Como é que a massa alemã foi parar nessa história do nazismo, né? Bem-vindo. O nosso programa aqui está uma resenha aqui variada, viu? Espero que as pessoas curtam no final da história, mas aqui tem uma pergunta do Ronan Kolansky, de Minas Gerais. Pergunta para você como é que você vê o governador Zema dizer que o coronavírus precisa viajar? Agora, acho que deve viajar para casa da... Oi? Primeira classe, segunda classe, viajar no corpo de quem, né? O Romeu Zema, que figura. Eu acho que deve viajar para a casa da mãe dele, entendeu? Olha, outra aqui, ó, a Maria Tereza. Ela pergunta o que você acha dos profissionais de saúde terem sido agredidos numa manifestação por essas hordas bolsonaristas. Como é que você vê esse tipo de situação? Eu acho que isso vai além dos profissionais de saúde. Eu acho que
a horda neofascista, bolsonarista, começa a se tornar profundamente agressiva. Porque, como eles têm por norma sair às ruas, coisa que nós não vamos fazer, porque não somos malucos, não somos suicidas, eles estão tomando conta das ruas, como baratas, infestando as vias públicas, como ratos tomando as ruas. Então, qualquer pessoa que se arrisca a protestar ou a sair à rua sendo de esquerda está para ser agredida. Ontem mesmo fizeram uma manifestação na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes. Ele teve que chamar a polícia e prender os manifestantes bolsonaristas que estavam profundamente agressivos. Porque eles, na cabeça deles, tem que acabar com o comunismo. João Dória é comunista, Rodrigo Maia é comunista, está até na hora de eu sair do partido. Se essa gente é comunista, é melhor eu sair do partido, na verdade. Mas eles são... Eu estou num partido acompanhado de Rodrigo Maia, João Dória e sei lá mais quem. Então, na verdade, o fascismo vai espancar, vai atirar. Teve outro dia, teve um tiro na Avenida Paulista, numa manifestação, antes de ter o isolamento. O Roberto Jefferson, aquela múmia que o Bolsonaro foi desencavar, disse: eu fiz uma conferência digital para 750 policiais, militares e bombeiros, estavam todos armados e prontos a intervir e a defender o governo. Foi o primeiro que falou em guerra civil aberta, em ameaça armada por parte da direita de órgãos militares contra o povo. Quer dizer, que, aliás, contra o povo, eu nunca tinha pensado isso, eu tenho 72 anos de idade, e só agora, nesta crise, embora tenha atravessado uma ditadura militar, lutando contra ela durante 21 anos, que o exército brasileiro é treinado para reprimir o povo e não para a defesa externa do país. Quanto mais as polícias militares, que foram criadas para caçar escravos. Sim. Bem-vindo. Eu tenho observado que a cobertura da imprensa sobre a pandemia aqui no Brasil e uma relação do que está acontecendo com o Bolsonaro, ela é muito tímida. É como se eles estivessem querendo preservar o Bolsonaro, porque ele está preservando a área econômica. Então, você não vê uma ligação direta entre, por exemplo, o que acontece em Manaus e a figura do Bolsonaro. Eles não entrevistam parentes das pessoas que estão sofrendo, médicos. Ninguém cita o nome do Bolsonaro e ninguém faz uma relação de causa e efeito. Você acha que, de fato, os meios de comunicação estão fazendo uma cobertura crítica do que está acontecendo? Não acredito. Eu acho que os meios de comunicação, a mídia, ela é uma mídia de classe, ela reflete os patrocinadores dela. Um amigo meu aqui, músico, um compositor aqui de Portugal, brasileiro que está em Portugal, foi convidado para fazer em vídeo uma live no Rio Grande do Sul, 24 horas no ar de vários artistas para captar recursos para ajudar os necessitados. As empresas ajudariam. O que pediram a ele é que não fizesse nenhuma declaração política para evitar que os empresários não doassem. Ou seja, até este ato da live artística, o sujeito não pode fazer declaração política para não ferir a sensibilidade dos empresários que querem este modelo econômico antipovo, antitrabalhador. Então, a mídia que se sustenta não dos assinantes, não da venda do jornal, a mídia se sustenta dos patrocinadores. E eles são todos bolsonaristas ou neoliberais nesse momento. Nós temos uma elite do atraso. Então, ela tem que caminhar no gelo. Ela tem que atender seus assinantes, tem que informar, mas, ao mesmo tempo, tem que responder aos seus patrões. E quando a esquerda esteve no poder, quando Lula e Dilma estiveram no poder, você acha que eles cometeram uma análise equivocada em não investir numa TV pública, numa comunicação pública, né? Aliás, eu estou vendo você rindo, quando a gente fala Lula e Dilma na esquerda, está certo essa régua ideológica? Eu começo a rir. Eu vou dizer a você, não é hora nem de atacar Lula, nem de atacar Dilma. Tem que ser preservados, não porque é Lula e Dilma, porque não é o nosso inimigo, não é o nosso adversário, pelo contrário, é um campo aliado. E muitas vezes são nossas lideranças. Mas eu começo a rir porque você me coloca numa saia justa, porque começa a mexer em Lula e Dilma. Eu acho que não fizeram uma porrada de coisas que tinham que ser feitas. E aí é que vem a crítica e a autocrítica. A TV pública, a lei de mídias, que aqui chama meios, a lei de meios, de controle de meios, né? Coisa que o Bolsonaro se propõe a fazer. Faltou essa força. Faltou conscientizar as bases de que eles estavam ganhando geladeira, casa própria. Não era uma benesse, não era um presente dado, que aquilo era o dinheiro do imposto deles. Outro dia aqui em Portugal eu disse,
Eu sou diabético e todos os remédios para diabético em Portugal são de graça. Imediatamente entrou um português na minha linha e disse: de graça não, senhor, bem-vindo. É os nossos impostos. Eles têm consciência de que não há remédio grátis. É o imposto, o dinheiro do imposto. E isso o PT, Lula, Dilma e os partidos que estavam participando esqueceram de fazer. As reformas, não fez reforma tributária, não fez reforma de meios, não fez nada do que podia ter sido feito. Na verdade, em grande parte, foi um governo social-democrata. Tinha que atender os banqueiros, os financistas, e tinha que atender as massas. Se não caía no dia seguinte. Quando Dilma bateu o pé, e eu acredito que Dilma é de esquerda, o Lula, eu não sei, o Lula mesmo diz: eu não sou de esquerda, eu nunca fui de esquerda, eu não sou socialista. Eu não entendo um partido dos trabalhadores que não se propõe a ser socialista. Eu acho que tem que dizer. Aqui o pessoal de esquerda é de esquerda mesmo, e é pelo socialismo. O Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, é de esquerda mesmo. Não tem papinho de somos democratas. Sim, somos democratas pelo socialismo. Então, eu acho que muita coisa ficou a desejar, mas política é a arte do possível. Acho que Lula e Dilma fizeram o que foi possível. Podiam ter feito mais? Podiam, mas ia ser muito confronto. Talvez não durasse os 12, 13 anos que durou. Sim, eu defendo uma teoria. Eu acho que a nomenclatura, quando a gente fala em meios de comunicação, ela foi utilizada de uma forma não muito habilidosa, porque quando se fala em regular meios de comunicação, você tem um monte de gente falando censura e blá, blá. Eu acho que os governos de centro-esquerda, vamos dizer assim, que passaram, poderiam ter usado uma ferramenta do neoliberalismo dizendo o seguinte: não, nós queremos agora desregulamentar os meios de comunicação. Nós queremos desregulamentar, nós queremos que todo mundo possa criar as suas televisões de uma maneira geral, né? E não ficar concentrada na mão de poucos. Então, um assunto que poderia ser tratado de uma maneira do aspecto liberal, ela também acabou não sendo tratada. E a gente tem, de fato, uma concentração da informação, né? E você, por exemplo, eu me lembro que há uns 4 anos atrás, nós estamos em 2020, há uns 6 anos atrás, conversando com o dirigente do PT, dirigente nacional da área de comunicação do PT, me disse: bem-vindo, a verba que o partido dispõe para a internet, para a nossa comunicação na internet, é de R$300 mil. Ou seja, no máximo, naquela época, seria $200 mil. É muito pouco. O PT investiu muito pouco, até mesmo na área da internet. Não investiu quase nada. E aí a gente é pego de calça curta. Os meios de comunicação, quem faz a cabeça da massa, continuou na mão da burguesia. Continuou. A gente esqueceu o básico. O básico que se aprende no exército. Quando for fazer uma rebelião, um golpe, o primeiro lugar que tem que ser tomado são os meios de comunicação, as rádios, as televisões. Quando fizeram a Revolução dos Cravos aqui em Portugal, a primeira rádio a ser tomada foi a Rádio Clube, de Lisboa. De lá eles começaram a informar o povo. Só 10 horas depois, quase 16 horas depois, que eles chegaram na Rádio Salazarista, conseguiram tomar a Rádio Salazarista. Mas a primeira coisa, os meios de comunicação, telégrafos, comunicação, rádio, internet, e isso nós não fizemos. Bem-vindo. Estamos quase chegando aqui no final aqui do nosso papo. Eu acho que a gente vai marcar outros. A gente está começando hoje. Eu estou tendo a honra de ter você no meu primeiro programa, minha primeira live. E, para encerrar, eu queria perguntar para você o que você diria para as pessoas que estão nos seguindo, que nos acompanham, sobre o aspecto emocional. Como é que a gente tem que se comportar daqui para frente no meio dessa situação toda? Porque a gente percebe que tem muita gente assim que está muito deprimida, muito para baixo. Como é que a gente tem que se comportar? A gente tem que se quedar diante dessa situação ou tem alguma coisa que a gente deva fazer para manter a nossa sanidade? Olha, um seguidor meu ontem me mandou a seguinte mensagem: bem-vindo, me explica, eu estou deprimido, eu sou jovem, eu fico em depressão, eu me abalo. Como é que você é forte desse jeito? Como é que você consegue manter a alegria, ser forte, continuar no dia a dia? E esse vai ser o motivo do meu vídeo que vai estar no ar no Brasil às 5 horas da tarde de hoje. Este vídeo está aqui agora às 2 e pouco no Brasil. Às 5 horas entro com um vídeo meu explicando sobre isso. Mas aqui eu vou dar uma pala, respondendo a sua pergunta. É uma questão de fé. A fé tem que ser racional. A gente trabalha sempre com o emocional. Quando trabalha com o emocional, a gente é surpreendido. Qualquer espinho, qualquer pedrinha nos tira do nosso eixo. A gente tem ataques emocionais, deixa a luta para lá, nunca mais eu vou lá, eu não quero saber mais disso, perdidos, meu Deus.
fé. E não é uma fé religiosa, não. Fé independe de ser religioso. É acreditar naquilo que não se vê. Eu acredito que o governo Bolsonaro vai ter um fim. Eu acredito que o fascismo no Brasil vai ter um fim. Eu acredito na humanidade. Eu acredito na evolução. Eu acredito no socialismo. É claro que me abalo às vezes. Mas, nesse momento, nós temos que ter muita fé. E a fé é racional. Ou seja, tudo bem, o problema não é, basicamente, você ter uma crise emocional de depressão. A saúde está em quanto tempo você leva para sair dessa crise emocional. Porque eu também me abalo. Eu também saio do eixo. Vocês não veem porque eu estou gravando vídeo. Mas quanto tempo eu levo para recuperar? Sim. Deu uma quedinha. Eu acho até o bem-vindo, só para encerrar também, enquanto está recobrando aqui a comunicação, vamos ver se dá certo, que essa ferramenta que a gente usa aqui, para nós, pessoalmente, ela funciona como uma desopilação de fígado, né? A gente, nesse espaço aqui, a gente consegue, de um certo modo, preservar a nossa sanidade e a gente se propõe a ajudar as pessoas também a manter sua sanidade, né? Essa é uma promessa que eu fiz a mim mesmo, que é de ajudar o meu próximo, que é, nesse momento que estamos todos enfraquecidos, ajudar a formar uma corrente de força com você, com outros youtubers, com outros blogueiros, uma corrente de força para manter a autoestima, para a gente não perder a fé na democracia, nos nossos valores humanos. Iluministas, como disse o camarada lá no início. Bem-vindo. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Eu espero que nosso papo aqui ele seja muito bem recepcionado por todas as pessoas. E eu quero te agradecer, sobretudo, por você existir, você ser essa figura incansável, né? Uma pessoa que, na sua prática, no seu comportamento, você demonstra que você une a teoria à prática, né? A teoria à praxis. Você é um homem de fé e você milita a favor da fé. A gente precisa de muita gente como você. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Eu sou muito feliz, muito honrado de estar com você, de estar sendo observado e visto pelos teus seguidores, pelos meus seguidores, por toda a nossa onda fraterna, otimista, para cima. Tanto que eu abro meus vídeos sempre dizendo alegrias, e me perguntam, como? Alegrias como? Está tudo uma tristeza. Só tem duas soluções na vida, ou você vai doente ou vai sadio. Ou você passa o dia inteiro dizendo, vida, Deus, dor, ou você diz, não, tá ruim, mas vai melhorar, vamos embora para frente, vamos enfrentar isso. Obrigado, bem-vindo. Eu estou com 72 anos, eu não tenho muito mais tempo de vida. Então, pelo menos, dedico o resto da minha vida ao meu próximo, nesse momento triste que nós estamos vivendo. Obrigado, bem-vindo. Tenha um bom dia, boa live aí. Tchau, obrigado, viu?